Boa noite, a paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão, só para a gente conhecer você e lhe dar boas-vindas adequadamente. Tem alguém? Tem uma jovem ali que está sendo coagida. Temos um casal aqui, seja um casal. Sejam bem-vindos, é uma alegria. Cadê? Temos uma outra jovem ali, seja bem-vinda em nome de Jesus. Temos outra jovem aqui, tá? Glória a Deus. Vamos dar boas-vindas para eles. Tem mais alguém aí? Estão bagunçando com o irmão ali. Vamos dar boas-vindas no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. É uma alegria tê-los conosco nessa noite. Amém? Bom, nós vamos ainda estamos na série Avivamento. Esse mês de junho é um mês longo, né? São 5 finais de semana. Então nós estamos na nossa 4ª mensagem. Final de semana que vem a gente conclui essa série. E hoje o Senhor nos direcionou a um tema que eu particularmente julgo bastante importante. Então hoje o nosso tema é Encorajados pelo Espírito. A gente vai falar de encorajamento, o avivamento ele traz coragem, nos faz viver de maneira corajosa. E é algo que de fato tem faltado para alguns cristãos que muitas vezes estão desencorajados, estão dominados pelo medo. Enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante a nossa mensagem. Então, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. É um texto muito conhecido, e eu tenho certeza que você já leu ele alguma vez. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim o texto: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor e queremos lhe pedir que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Toma o controle, Jesus, daquilo que for dito a partir desse momento. Senhor, que o Senhor esteja na frente. Eu coloco a minha vida, Senhor, eu coloco meus lábios na disposição do Senhor, para que o Senhor fale de maneira viva e eficaz ao coração da igreja, ao meu coração, e que o Senhor nessa noite nos dê um tempo de edificação, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, enquanto eu orava essa semana, na verdade já tem algum tempo que eu venho pensando, eu vinha meditando e refletindo sobre essa temática de encorajamento, de ter coragem, de ser ousado em Deus, e ao mesmo tempo percebendo a falta desse encorajamento na vida de muitos cristãos. Como muitas vezes a gente percebe muitos crentes sofrendo com muitas aflições, com dificuldades conjugais, com desespero diante da situação dos filhos, com desespero diante das situações financeiras que vivem. São crentes muito endividados, muitas vezes crentes que estão recorrendo a agiotas e muitas vezes não conseguem pagar suas dívidas, e aí o desespero cresce. São crentes que muitas vezes não estão conseguindo buscar a Deus e conseguindo crer nele, recorrendo às vezes a meios, inclusive na sua vida de trabalho, na maneira como trabalha, a meios ilícitos para conseguir algum tipo de recurso. Quando a gente percebe de cristãos que estão em frangalhos emocionalmente, completamente destruídos, sem esperança, sabe, desencorajados mesmo. E aí, porque diante de todas essas coisas que eu acabara de citar, eu não quero dizer com isso que nós não podemos ter dificuldades. Muito pelo contrário, a mensagem ela vai girar em torno de dizer que diante dessas dificuldades, ainda assim um cristão ele pode e deve manter-se encorajado. Mas não tem sido o que tem acontecido com a maioria dos cristãos. Diante desses quadros que eu acabara de citar, nós percebemos um desencorajamento muito grande
por parte dos cristãos. São cristãos desanimados, angustiados, preocupados e ansiosos com as situações que vivem no dia a dia. Então, a gente parece que está vivendo um cristianismo onde ele está pautado muito assim, sempre na expectativa que as circunstâncias sejam favoráveis, sempre pautado nas circunstâncias de que, para que eu me sinta encorajado, para que eu me sinta forte, contente, satisfeito em Deus, eu preciso que as coisas na minha vida estejam correndo muito bem. Agora, isso não encontra eco na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre nos foi muito clara, pelo menos para quem já leu a Bíblia, a gente vai perceber essa temática, que o Senhor ele sempre foi muito claro a respeito dessa luta que o cristão vai viver. Porém, por outro lado, ele precisa estar alegre, contente, satisfeito, encorajado, apesar das dificuldades e adversidades da vida. Mas, infelizmente, por falta de um avivamento, e aqui eu acho que isso é uma característica muito poderosa do avivamento, é que os cristãos eles se mantêm encorajados, mesmo diante de situações adversas. Eles continuam, pelo contrário, quanto mais adversa é a situação, mais eles buscam a Deus, mais cheios do Espírito Santo eles se tornam. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Só que nós, a igreja dessa era, ela tem feito o caminho inverso. À medida que as coisas ficam difíceis, à medida que as situações elas se tornam desconfortáveis, as circunstâncias não são favoráveis, nós nos sentimos desencorajados. Basta ter um problema no casamento para a gente deixar de orar, basta a gente ter um problema com os filhos para a gente querer abandonar o ministério, basta que um problema surja na nossa vida, que a gente chega no culto completamente para baixo. E eu entendo que existem circunstâncias que nos abatem. Entretanto, a palavra de Deus, ela nos motiva, pelo testemunho, por exemplo, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, quando ele fala que a gente pode estar abatido, mas sempre alegres. Existe essa possibilidade de a gente estar encorajado, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Isso é sinônimo ou um sinal de avivamento. Porque significa dizer que existe algo que está alimentando esse cristão, que não são as circunstâncias. Ele tem uma raiz, ele tem uma fonte, que não são as circunstâncias. E obviamente que essa raiz é o Espírito Santo, essa fonte é o Espírito Santo. Eu gosto muito do texto de Isaías, que diz que Jesus, que o Messias, ele seria como uma raiz em terra seca. Ou seja, uma terra seca ela é incapaz de produzir nutrientes para uma raiz crescer. Entretanto, Cristo, numa terra seca, ele continuou crescendo de forma vigorosa. Por quê que ele conseguiu crescer? Porque a fonte dele não era a terra, a fonte dele era o céu. Quando nós temos então no céu a nossa fonte, nós encontramos o encorajamento que a gente precisa. A gente está muitas vezes diante de crentes extremamente cansados, desmotivados, desencorajados. E avivamento, ele não é esperar que as circunstâncias estejam favoráveis, é ser cheio do Espírito Santo, mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis. Talvez seja, na minha opinião, isso aqui é uma opinião pessoal, na minha opinião, seja uma das características mais marcantes de crentes cheios do Espírito Santo. Eles não param. Quando eu estava orando e perguntando, Senhor, qual a mensagem que a gente pode trazer para a igreja, para uma igreja desencorajada, muitas vezes pelas circunstâncias, para uma igreja desmotivada porque está passando por situações difíceis na sua vida? Como que e aí, a gente tem cheio de mensagem coach, que pode dizer para você, olha, fica tranquilo, o sol vai raiar, vai brilhar de novo para você, vai dar tudo certo. E assim, em última análise, não chega a ser uma mentira, tendo em vista que Deus é poderoso para fazer. Mas a gente precisa mais do que uma mensagem motivacional, para que a gente possa realmente desfrutar de um evangelho que tenha vida, e que nos faça viver de maneira corajosa diante das circunstâncias. Nós precisamos de uma mensagem que nos leve ao Espírito Santo, porque é Ele quem vai produzir em nós aquilo que nós precisamos, a coragem, a disposição para enfrentar tudo o que nós precisamos enfrentar para viver a vontade de Deus. No texto base que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que o Espírito que ele recebeu, o Espírito que Deus nos deu, não é um espírito de covardia.
Com isso, o apóstolo Paulo está deixando claro a natureza do Espírito que nós recebemos. Isso aqui é uma mensagem atemporal para todas as eras da igreja, porque isso aqui não é só uma mensagem para Timóteo há mais de 2000 anos atrás, dizendo, olha, aquele Espírito, ele era um Espírito de ousadia. Não, o mesmo Espírito que estava sobre Timóteo está sobre nós, habita em nós, e nós precisamos viver de acordo com o caráter desse Espírito, que é de ousadia, é também de equilíbrio, de moderação e de amor. Agora, ousadia é a primeira característica que Paulo cita a Timóteo, muito pelo fato do que Timóteo está vivendo. No verso 6, Paulo diz para Timóteo o seguinte: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Tudo sugere, muitos comentaristas acreditam que o apóstolo, o discípulo Timóteo, ele está vivendo um momento de desencorajamento devido às circunstâncias adversas em que o seu líder estava inclusive preso, e que isso e todas as circunstâncias e perseguições da época estavam então querendo desanimar Timóteo, com que ele ficasse desencorajado, e que o dom que ele havia recebido estava morrendo dia após dia. Paulo então escreve para o seu jovem discípulo Timóteo, diz: não permita que o dom que há em você morra, reaviva ele. É interessante a palavra reavivar nesse sentido aqui, primeiro pelo seguinte, porque ele diz que é uma responsabilidade de Timóteo. Assim como nós já lemos nas Escrituras que nós não devemos apagar o Espírito, também quando isso acontece é responsabilidade nossa reavivar aquilo que recebemos de Deus. Remove a cinza, bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. É a ideia de responsabilidade com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então Timóteo está nessa circunstância, enfrentando situações adversas e começando a se sentir desencorajado e desanimado, cansado de lutar, cansado de enfrentar circunstâncias difíceis. Talvez você chegou exatamente assim aqui hoje, desanimado, desencorajado, cansado. Muitas vezes o que nós temos de pessoas que estão há anos, algum tempo talvez, fazendo as mesmas coisas, esperando obter um determinado resultado que ele estabeleceu para si, e esse resultado não chega, e agora está completamente desencorajado, desanimado. A primeira coisa que a gente precisa pensar é: suas expectativas estão corretas, estão alinhadas com a vontade de Deus? Se elas não estão, a primeira coisa que precisamos fazer é realinhar. Mas, acima de tudo, é confiar que o Senhor está nos chamando para viver uma vida que não importam os resultados a priori. Se você tem certeza que você está fazendo a vontade de Deus, você precisa continuar, vivendo entusiasmado, encorajado naquilo que Deus te chamou para fazer, ou na vida que você tem que viver, no evangelho que você deve crer. Então nós precisamos de uma mensagem que mostre para a gente que avivamento não é uma mera experiência emocional. Não é simplesmente quando eu sinto minhas emoções me levando para algum lugar. Avivamento, na verdade, é receber do Espírito Santo uma coragem sobrenatural para manter a fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Coragem para manter o desejo de testemunhar, de permanecer firme sob pressão, de permanecer firme debaixo de perseguição, de permanecer firme quando vem oposição espiritual. Não importa qual seja a circunstância, quando nós estamos vivendo em avivamento, nada abala a nossa fé. Nós continuamos, fervorosos, pujantes, desejosos de adorar e de glorificar a Deus. Então, para que a gente possa pensar como viver esse avivamento, nós precisamos pensar numa seguinte coisa: nós temos um inimigo. E eu estive pensando sobre isso, que muitas vezes a gente vai vivendo a vida cristã como se tudo fosse humano. Nossas relações, elas mostram muito isso. Sempre que você tem um problema com alguém, sempre que você encontra uma dificuldade, você vai em busca de culpados para aquilo. Estou passando por isso por causa do meu cônjuge, estou passando por isso por causa dos meus filhos, eu estou passando por isso por causa do meu irmão, por causa do meu líder, a gente vai atrás de culpados. Só que aí a gente acaba esquecendo aonde a guerra de verdade está acontecendo. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Embora qualquer ser humano possa ser agente do inimigo, eu quero dizer que aquele que planeja, aquele que encabeça o plano e que muitas vezes está por trás controlando, é Satanás. E quando nós decidimos então lutar essa guerra em níveis superficiais, ou seja, com as pessoas, eu já estou derrotado.
A minha incapacidade de atacar o real problema está comprometida, eu não consigo mais, porque você está lutando com pessoas. Por isso está desencorajado, porque perdeu a visão espiritual. É por isso que te falta o avivamento, porque você não consegue pensar espiritualmente, você não analisa as circunstâncias que vive espiritualmente. Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu aquilo? Por que me disseram isso? Por que, enfim, seja lá o que você esteja enfrentando, seja na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida emocional, eu quero te lembrar que nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele está interessado na minha e na sua destruição. E você precisa então estar atento para lembrar que, embora muitas vezes pessoas possam ser usadas para de alguma maneira nos desestabilizar, para tirar a nossa paz, quem está por trás da ação dessas ações é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Jesus, quando estava sendo preso lá em Lucas, ele disse para os soldados: eu sempre estive entre vocês, vocês nunca me prenderam. Mas ele diz: mas agora reinam as trevas. Existem momentos na nossa vida que Satanás ele vai usar pessoas. Existem momentos na nossa vida onde ele vai estar de alguma maneira autorizado a trazer algum nível de luta para as nossas vidas, mas é por um breve momento. A palavra nesta hora reinam as trevas, ela fala de um breve momento. É um breve momento que muitas vezes nós precisamos passar por determinadas situações para que a gente possa então confiar em Deus, depositar nossa confiança no Senhor. Entretanto, muitos de nós não têm feito isso. A gente tem olhado para as pessoas, entrado em guerras e embates desnecessários, quando nós deveríamos estar olhando para o reino espiritual. Eu queria começar, por isso que eu falei no início, que não adianta trazer uma mensagem motivacional para o seu coração, dizendo para você: não, vai ficar tudo bem, você pode, você é capaz, você é uma pessoa especial, o brilho de Jesus está em você. Embora isso de alguma maneira, talvez em algum momento possa até ser verdade, mas o ponto aqui é: você é espiritual, você tem visão espiritual das coisas. Se não tem, você precisa passar a ter. Nós precisamos voltar a ter um olhar espiritual para as circunstâncias e sairmos desse nível carnal, humano, onde todas as coisas elas sempre são respondidas, avaliadas e interpretadas em nível humano apenas. O que nos leva a uma frieza, a um desencorajamento. Você está sempre se sentindo rejeitado quando alguém não faz uma coisa que você gosta. Você está sempre se sentindo humilhado quando alguém não dá o que você pede, porque você está o tempo todo buscando em pessoas validação, porque você está o tempo todo esperando que alguém te dê alguma coisa que você não tem. Eu quero dizer que quem já supriu todas as suas necessidades foi Cristo na cruz do Calvário. Então você precisa se apropriar disso, ao invés de viver como... Eu já usei esse termo em uma outra oportunidade, acho que semana passada, não lembro, mas vivendo às vezes como um parasita de uma outra pessoa, para tentar sugar de alguém aquilo que te faz falta, quando você tem tudo em Cristo Jesus. Ele já preparou todas as coisas nas regiões celestiais para nós. Quando nós passamos então sair de uma visão carnal para uma visão espiritual, nós passamos então passamos a ser supridos pelo céu. Aí a coisa muda de figura. Começa a haver avivamento quando você deixa de ser suprido pela terra e passa a ser suprido pelo céu. O que você ainda busca nessa terra? Talvez você chegou aqui com questões dentro de você. Ai, fulano, ai, Beltrano, ai, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu líder, sei lá, qual foi a sua questão, qual é a sua questão. Mas eu quero dizer que existe uma fonte inesgotável na cruz, e essa fonte é espiritual. E você precisa acessar ela por fé. Você precisa olhar para Jesus e crer e se apropriar de tudo que Ele fez e conquistou por você na cruz, para que você possa então viver um avivamento. Porque enquanto a sua fonte for a terra, você vai viver morto, desesperançado, desencorajado, desanimado, sem vontade de fazer nada, porque você sempre vai olhar alguma pessoa e ela vai sempre te dar um motivo. Eu quero dizer, sempre vai ter um ser humano para te dar motivo para você não ir adiante. Sempre vai ter. Podem ter 10 que te deem motivos para você prosseguir, podem ter 20 que deem motivos para te inspirar, mas quando você encontrar um que te desanima, ele vai governar, ele vai suplantar os outros, porque a sua fonte é terrena. E tudo aquilo que é humano
e de forma negativa ganha ênfase nas nossas vidas. Não importa, eu tenho 10 pessoas que me amam, que me encorajam. Vem um e dá uma palavra para mim, diz que eu não posso, que eu não sei, que eu não consigo. Pronto, eu me aproprio daquilo e vivo por aquela palavra. Quando o céu está dizendo que Ele te escolheu, quando Ele está dizendo que você pode, que existe uma promessa e que o Espírito Santo que habita em você não é um espírito de covardia. A natureza desse espírito é de ousadia. Mas porque alguém disse para você que você não pode, você se apropria e diz: é verdade, eu não posso. Fonte humana. Nós precisamos então nos voltar para Jesus. Olha, e é maravilhoso quando a gente vê isso na prática. Eu quero mostrar para vocês isso acontecendo na igreja do primeiro século. A igreja de Atos, eu estava pensando sobre isso, né? A gente precisa olhar para as Escrituras. Nós precisamos olhar para a igreja. Não existe outro modelo bíblico. Não existe, a gente não pode atualizar as coisas e tentar encontrar uma nova estratégia para a gente ser avivado. Só existe uma forma, é o modelo apostólico, é o modelo bíblico. A gente tem sempre que voltar para a palavra de Deus. Nós temos sempre que voltar para esse lugar, olhar para as Escrituras, olhar para a igreja primitiva e dizer o que nos falta, o que essa igreja fazia que nós não fazemos. E o que elas têm que nós não temos ainda. E eu quero mostrar como é que foi o impacto do avivamento na igreja apostólica, na igreja do primeiro século. É algo sobrenatural e nós precisamos voltar a viver isso. Olha só, coloca aí Atos capítulo 29 até o verso 31. Atos 4, do 29 ao 31. Atos capítulo 4, do 29 ao 31. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Qual é o contexto aqui para que a gente entenda? Atos 4, os apóstolos, eles são cheios do Espírito Santo em Atos 2, e eles estão pregando a palavra, e Deus está operando sinais e maravilhas. Mas eles começam então a serem perseguidos pelas autoridades religiosas da época. Então, inclusive, eles chegam a ser presos nesse capítulo. E aí, eles são, pelo menos os religiosos, tentam desencorajá-los a continuar fazendo o que estavam fazendo. Então, o que a igreja faz? E aqui é muito interessante. Ao invés da igreja orar e dizer assim: Senhor, nos protege do mal, diante das ameaças. Eles estavam sendo ameaçados, já haviam sido presos, e foram advertidos de que se continuassem pregando e continuassem anunciando o evangelho, eles seriam de alguma maneira castigados ou perseguidos. E aí fica claro para a gente que a igreja, ao saber, o apóstolo Pedro junto com João, depois de saírem da prisão, vão lá e contam para a igreja, e eles começam a orar, e fazem essa oração. E é muito interessante essa oração, porque quando eu fiquei pensando sobre essa oração, eu fiquei imaginando que a maioria de nós, a gente se reuniria talvez para dizer: Deus, nos guarda, nos livra. Você não vê essa igreja pedindo livramento. Você não vê essa igreja pedindo que Deus tire essas pessoas. Você não vê essa igreja dizendo: Senhor, não deixe que a gente passe por isso. Você só vê a igreja dizendo: Senhor, vai ter, eu só quero é mais coragem para continuar fazendo. Quem é cheio do Espírito Santo não está pensando em si, está pensando no propósito. A grande questão dessa oração, ela é tão poderosa porque ela tem um foco. A oração Senhor me livra tem um foco, e o foco sou eu. A oração Senhor me dá mais coragem, ela tem um outro foco, e o foco é o propósito. Então, quando eu estou vivendo em avivamento, eu não sou o foco, eu quero cumprir o propósito. E essa igreja ora dizendo: Deus, a gente vai ser perseguido, vai ser difícil, a pressão vai ser grande, e eu
gosto de dizer sempre, a maioria de nós nunca vai saber o que é passar por esse tipo de pressão. O máximo que a gente está vivendo aqui, e porque a gente está produzindo, a gente está tendo um problema financeiro, porque a gente não sabe administrar nosso dinheiro, e a gente diz que o diabo está se levantando. Não faz o menor sentido. Muitas vezes eu fico pensando, beleza, no que o diabo ganha quando você acha que o diabo está te perseguindo porque você está passando por problemas financeiros? Qual é o impacto financeiro do teu dinheiro no reino? Às vezes nem dizimista você está conseguindo ser, nem ofertar, nem investir na sua vida espiritual você investe. Aí você acha que o problema financeiro foi produzido pelo diabo? O seu problema financeiro não tem, a sua vida financeira não tem impacto espiritual. Se ela não tem impacto espiritual, ela não será atacada pelo diabo. É você mesmo. Foi você. Você que destruiu tudo, que bagunçou tudo, que não soube administrar. E aí, eu estou falando disso por quê? Porque a maioria de nós ainda não sabe o que é experimentar uma luta espiritual em decorrência de santificação e propósito. A maioria de nós não sabe. Todas as lutas que a gente passa é por ingerência nossa. É porque a gente é desapercebido da palavra de Deus, a gente desobedece a palavra de Deus, a gente passa por desobediência. É espiritual? É, porque a palavra está apontando para um lugar, a gente está fazendo o que a gente quer. Mas existe um outro tipo de provação, que era o que essa igreja passava, que é assim, eu vou passar por essa prova porque eu estou no centro da vontade de Deus. Você já foi provado por estar no centro da vontade de Deus alguma vez na sua vida? Você sabe o que é ser provado por estar no centro da vontade de Deus? Ou todas as provações que você passa são os problemas que você criou para você mesmo? A maioria de nós cria os nossos próprios problemas. Mas essa igreja está vivendo em santificação. Esses irmãos estão cheios do Espírito Santo. E eles estão tão cheios do Espírito Santo que eles não estão se importando consigo. Eles não estão pensando em retroceder. Eles não estão pensando em abrir mão do propósito. Eles oram no versículo 29: capacita os teus servos para anunciarem com toda a ousadia, apesar das pressões, apesar das perseguições, apesar das ameaças. Nos mantém exatamente no mesmo lugar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Pense quanto de vida de Deus está passando dentro dessa igreja. Pense o quanto de Deus eles estão experimentando, para diante deste cenário eles orarem dizendo: Senhor, não vamos parar, nos dá mais coragem. Quando bater o medo, me dá coragem, Jesus. Quando eu ficar com medo, Senhor, me dá ousadia, que eu quero ir para frente. Isso é sensacional. Isso é avivamento. Que me arrepiou aqui, a orelha caiu aqui atrás, eu acho. Então, nós precisamos dessa vida que faz a gente olhar para as circunstâncias com uma outra ótica. Não na ótica da preservação de nós mesmos, mas da entrega para o propósito, para a vontade de Deus, para fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. Como disse o apóstolo Paulo em Atos 20, 24: eu não tenho certeza de nada nessa vida. No verso 23 ele vai dizer: eu estou indo para Jerusalém, eu não tenho certeza de nada, só de uma coisa, que lá me esperam prisões, perseguições. É a única certeza que eu tenho. Mas eu não me importo com a minha vida. Eu não me importo desde que eu cumpra o chamado para o qual fui designado. Você entende o que é ser cheio do Espírito Santo? Embora, irmãos, eu ame muitas vezes os nossos cultos. Outro dia eu fui na célula da Urius, até que está aqui atrás, escondida. Ela... eu fiz uma pergunta assim: o que é um culto avivado para você? Aí a maioria de nós, se a gente fosse perguntar o que é um culto avivado, é um culto que está todo mundo Hoje o Diego botou um vídeo sinistro no grupo de um cara claramente endemoniado dançando um corinho de fogo. Eu não estou dizendo que a música é o problema.
Eu estou dizendo é que a gente perdeu os parâmetros bíblicos de avivamento. É isso que eu estou querendo dizer. A gente é capaz de dançar no fogo, mas a gente não tem coragem de sair e cumprir o propósito. Significa dizer, querido, que a gente perdeu completamente o parâmetro bíblico de avivamento. Porque eu posso dançar no foguinho, no corinho, e continuar acomodado no meu dia a dia, acovardado, desencorajado, cansado, paralisado pelo medo, pelo conforto, pela segurança, seja lá pelo que for. Eu não tenho vida espiritual, não importa o quanto eu dance corinho de fogo, não importa o quanto eu gire no manto, não importa. Eu não estou sendo cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai me encorajar a não preservar a mim mesmo, mas a cumprir o propósito corajosamente, ousadamente. O resultado da oração dessa igreja, a gente viu, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você imagina que quando um grupo de crentes eles se reúne dizendo: Senhor, a gente não está se importando com a gente não, tá? A gente só se importa com o Senhor e com sua vontade. Bota de novo, cadê o texto? Depois de orarem, isso só, irmãos, a gente precisa entender em que contexto as manifestações poderosas do Espírito Santo acontecem. Porque a gente pensa assim, eles só vieram orar. Não. Pense bem. O que eles oraram e como eles oraram faz toda a diferença. Porque senão a gente pode achar assim: então quer dizer que se a gente se reunir aqui para orar, vai acontecer algo semelhante. Não, depende. Quando um grupo de pessoas que estão orando, que se reúnem para orar, e o propósito deles não é eles, aí espere a glória de Deus. Quando o objetivo é o propósito, é a glória do Senhor. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e o resultado final é: todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso é avivamento. É isso, gente. Vamos alinhar, vamos tirar as ideias equivocadas da nossa cabeça. Eu não estou falando contra essas manifestações, não. Elas são válidas, mas não são somente isso. Elas são a última parte da manifestação espiritual. Para que eu possa ter certeza de que uma manifestação no culto, ela é uma manifestação do Espírito, eu preciso saber que tipo de vida a gente vive no dia a dia. Porque se lá no dia a dia eu sou um cristão parado, paralisado, acomodado, desencorajado, com medo, aí não adianta eu chegar aqui no culto e não adianta. Não adianta, irmãos. Como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando agora, veja bem, o cenário é o oposto. Esse irmão, essa irmã anuncia corajosamente, é um cristão cheio de vigor espiritual, tem uma vida de oração, anuncia a palavra, cumpre propósito, aí chega aqui no culto, aí ele está no manto, meu irmão, esse cara está cheio de espírito, esta mulher está cheia de espírito, não está acomodado, não está paralisado, não está petrificado diante das circunstâncias, da adversidade da vida, não, está se levantando ousadamente no espírito, dizendo: a minha vida não é mais preciosa do que a vontade de Deus. Aí ele vem para o culto, aí ele começa a rodar no manto, eita, ele está cheio do espírito, aí sim, aí faz sentido. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente percebe que na oração dessa igreja não foi para que os tirasse. A oração ela não tira. Jesus disse isso. Jesus, quando orou, ele disse assim: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esses irmãos, eles foram empurrados de volta para o propósito, apesar das circunstâncias. Eles saíram de lá e eles foram presos de novo. E eles ficam felizes por terem sido presos, porque se acharam dignos de sofrer pelo Evangelho. Como eu falei no início, qual a diferença dessa igreja para a gente? É que a dificuldade sem o Espírito Santo gera desencorajamento e medo, cansaço. A gente está cansado. Você está cansado, não está cansado? Cansado de fazer as coisas, lutar.
Isso aqui. Ai, meu Deus. Eu tento, meu Deus do céu. O que isso significa? Falta do Espírito Santo de Deus. Você não vai ver a igreja assim, a igreja de Jesus cheia do Espírito Santo, em avivamento, você não vai. Você vai ver, vou dar um exemplo do Antigo Testamento que o Senhor me trouxe à memória agora. Uma sunamita, depois de servir o profeta, o filho dela morre. E aí ela está passando para ir lá falar com o profeta. E aí pergunta, está tudo bem? Para ela, diz, está tudo bem. Ela não diz, olha, eu não estou dizendo que isso, todo mundo vai ver isso, que alguém chorar para os seus filhos não seja algo legítimo. Mas ela estava vivendo, ela viveu uma experiência com o Senhor, por meio da vida do profeta, que fez com que ela desenvolvesse uma convicção. Minha filha vai viver. Então ela nem olhava para a filha dela como uma filha morta. Como, sabe, ele vai lá. E está tudo bem? Está tudo bem. É incrível, eu sei, eu me coloco nesse lugar. Eu quero chegar nesse lugar. Não julgo ter alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu quero isso. Eu quero viver essa verdade. Então, o Espírito Santo não nos torna tímidos e desencorajados e amedrontados. Porque essa não é a natureza do Espírito Santo. Nós lemos em 2 Timóteo. A natureza do Espírito Santo, ela nos empurra, nos impulsiona a viver de maneira poderosa, ousada, em amor e em equilíbrio. Então o avivamento é que quando aquilo que queima dentro de nós é mais forte do que as pressões que estão do lado de fora. Isso é avivamento. Quando aquilo que estiver dentro de você, quando a revelação do Espírito Santo dentro de você, quando a verdade do Espírito dentro de você queimar mais forte do que as pressões do lado de fora, você está vivendo um avivamento. É assim que nós precisamos entender. Uma outra coisa que o avivamento faz, nessa questão do encorajamento, rompe com a covardia do silêncio. No verso 31 de Atos, diz o seguinte: anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Pedro, antes um covarde, um homem que negou a Cristo, agora ele se levanta de maneira ousada. Então, aquele que calou em determinado momento, agora cheio do Espírito, fala. O que tem de crente mudo não é brincadeira, que não tem coragem de falar, que não tem coragem de se posicionar, que tem medo de ser criticado, que tem medo de ser rejeitado. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o avivamento, a vida de Deus dentro de mim rompe com o silêncio. É como se o profeta disse isso assim: eu queria não falar, mas é como um fogo que arde dentro de mim e eu não consigo não falar. Significa dizer que esse silêncio que você vive, essa mudez espiritual na qual você se encontra, onde você não tem coragem de falar da sua fé, de se posicionar no Espírito Santo, significa falta de vida de Deus em você. Desculpa falar isso para você. Ou não, desculpa não, é verdade, não sei. Mas essa é a verdade, biblicamente falando. Uma vez cheios do Espírito Santo, nós somos inflamados por Deus para falar corajosamente. Porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, a liberdade. E aonde o Espírito Santo age, não há medo. O perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. Então, onde há a presença do Espírito Santo, há
ousadia, coragem. Você não vai conhecer na história nenhum homem na história da igreja que vivenciou ou foi um agente de avivamento na história da igreja calado, mudo. Não tem. Todos aqueles que vivenciaram, foram parte de um mover de avivamento, esses crentes falavam. Agora é lógico, a gente fala sobre outras coisas, né? A piada imoral, ela não falta. A conversinha desnecessária e fútil, ela se faz presente. Mas a verdade de Deus não queima nos nossos lábios. Ela não está no nosso coração nem na nossa boca, como diz a própria palavra. Deveria estar. Significa dizer então que se não está é porque nos falta avivamento. O avivamento ele vai romper com o silêncio dos crentes escondidos, que estão escondidos na sua religião, escondidos na sua falsa moralidade, escondidos nesse conjunto de coisas que nada tem a ver com o evangelho. Mas o avivamento ele vai transformar pessoas tímidas em profetas. Ele vai transformar pessoas tímidas em pregadores do evangelho. Vai transformar pessoas tímidas em testemunhas do evangelho. Pessoas perseguidas em pessoas ousadas. Pessoas inseguras em pessoas firmes e colunas de fé para outras pessoas. É isso que o evangelho, quando nós passamos por um avivamento, faz. Nós saímos desse lugar de insegurança e vamos para um lugar de fé. Portanto, avivamento não é só celebração, não é só a gente festejar, não é só a questão da capacitação do Espírito, ele faz parte. O Espírito Santo ele libera dons em Atos, em Pentecostes, mas esse mesmo Espírito que libera os dons é o mesmo Espírito que os fortalece e os encoraja diante de todas as adversidades. Um outro ponto interessante em Atos 4 é que, embora a igreja tivesse recebido o avivamento em Atos 2, essa mesma igreja ela não vive do avivamento passado. Ela volta a orar, ela volta a buscar o Espírito Santo. Você não vê uma igreja que diz assim: poxa, nós fomos perseguidos, fomos cheios do Espírito Santo há alguns meses, há algum tempo atrás, e agora nós enfrentamos essa adversidade, e eles não ficam esperando por um mover do passado, para que eles possam fazer alguma coisa no presente. Eles voltam a buscar a Deus. Tem gente aqui ainda saudosista pelo seu passado, dizendo: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui assado, eu já fui cozido. Meu irmão, passou. Seja cheio do Espírito Santo hoje de novo. Hoje. Busque o Espírito Santo hoje outra vez, porque aquilo lá passou, aquele tempo passou. Agora você precisa de uma nova unção. Você precisa voltar para a presença de Deus. Você precisa voltar a buscar o Senhor. Precisa orar de novo, jejuar de novo, clamar de novo, sabe, botar o joelho no chão de novo, se trancar no quarto de novo, fazer o que você fazia, ler a palavra de novo, ter fome e sede da palavra outra vez. Pare de viver saudosista. A palavra de Deus inclusive nos orienta, nos adverte que não é sábio viver assim. Aqueles tempos é que foram bons. Você está ignorando aquilo que Deus pode fazer hoje, como se Deus não pudesse mais fazer, como se Deus não pudesse mais renovar e não pudesse mais te usar. Você está limitando o poder de Deus, porque você olha para você e você não tem fé naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você até acredita que Deus existe, mas você não acredita que Ele te vê. Se sente culpado, carrega a culpa do estilo de vida que talvez desenvolveu por algum tempo. Se arrepende e seja cheio do Espírito Santo. Simples assim. Arrependimento. Senhor, fui negligente. Senhor, me acomodei. Senhor, fiquei com medo. Senhor, fiquei desencorajado. Senhor, seja lá qual for a sua verdade, fale a verdade para Deus. Outro dia eu estava fazendo discipulado com o irmão, eu perguntei qual a oração, estava com o Marcelo, qual a oração mais poderosa que existe? É a sincera, é aquela que fala a verdade, é aquela que não enfeita, que não esconde, que não maqueia.
Essa é a oração mais poderosa que você pode fazer, e é ela que vai te encher do Espírito Santo. Ser avivado não é fugir. Não é fugir para a gente ficar num lugar cantando canções. Tem um vídeo, eu ia trazer, eu esqueci de trazer esse vídeo. Acho que eu não sei se está aqui. Mas vocês já viram? É o trecho do documentário Fé Não Fingida, da irmãzinha falando sobre o poder da oração. Como é que a igreja vai sobreviver orando 15 minutos por dia? Não vai. Ela fala até do grupo de louvor, que na época dela os ensaios tinha 30 minutos de oração e de busca pelo Espírito Santo antes de começar o ensaio. Ela disse: ora aí, gente, pelo menos 30 minutos, o fogo vai descer, o Espírito Santo vai batizar pessoas, gente vai ser... Mas as pessoas não querem mais orar. Não querem mais orar. A gente precisa voltar a fazer aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Não mudou, não tem fórmula nova, não tem estratégia nova, é a mesma coisa, é buscar o Senhor, é se arrepender, é busca, é humilhação, é a mesma coisa. Então voltemos para esse lugar. Avivamento não é fuga da luta, é poder para permanecer de pé nela. A palavra de Deus diz: se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se pelo fogo tu passares, ele não te queimará. Não, avivamento não é ausência de luta, é o poder de passar por ela em fé, sem ser destruído. Isso é avivamento, gente. Então o Espírito que desceu em Atos ainda atua hoje na vida dos que creem, na vida dos crentes, literalmente. Crentes no sentido daqueles que creem, não daqueles que vêm à igreja. A gente rotulou crente como aquele que vem à igreja. Só que crente é aquele que crê, é aquele que vive por fé, é aquele que crê na palavra de Deus, nas promessas de Deus, se agarra a elas e vive por elas, se move por elas. Esse é o crente. E hoje o Espírito Santo ainda se move na vida dos crentes, daqueles que decidem viver por fé de maneira ousada. Então nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: você tem vivido uma fé corajosa, ou você tem vivido acuado pelas pressões dessa vida? Acuada pelas pressões dessa vida, seja elas quais forem. Cada um aqui provavelmente tenha a sua própria história. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.